Muito boa noite, seja bem-vindo a este espaço de grande entrevista com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva. Este será o momento onde vamos ter a oportunidade de rever quais foram, nos últimos 3 anos, os maiores desafios desta que é a 8ª governação constitucional de Cabo Verde. Este é um frente a frente entre Ulisses Correia e Silva e jornalistas dos principais órgãos de comunicação em Cabo Verde. Refrisar aqui que todos os órgãos foram convidados a apresentar o jornalista para os representar neste momento de entrevista. Entretanto, nem todos o puderam fazer, por razões várias, e aqui hoje estão 7 jornalistas a representar 7 órgãos de comunicação e que vão fazer perguntas diretas ao Primeiro-Ministro e o espaço, neste momento, a apresentar. São eles Orlando Lima, da Rádio de Cabo Verde, Karina David, da Agência Cabo-Verdiana de Notícias, Infopress, Constança de Pina, do Mindelo Inside, Nuno Andrade Ferreira, do Expresso das Ilhas, Fredson Rocha, da Rádio Morabeza, João do Rosário, do jornal A Nação e Elvis Carvalho, do Notícias do Norte. Assim é que é. Portanto, esses serão os jornalistas que hoje vão fazer perguntas diretas, frente a frente, com Ulisses Correia e Silva. Boa noite, caros jornalistas. Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Antes de começarmos, frisar que este espaço terá duração de 1 hora e 30 minutos, dividido em 2 blocos de 45 minutos e 5 minutos para uma pequena pausa. Sr. Primeiro-Ministro, uma vez mais, boa noite. Boa noite. Antes de começarmos com as perguntas dos jornalistas, gostava de fazer uma pergunta introdutória em forma de contextualização. Como é que Ulisses Correia e Silva olha, neste caso em 2 polos, polo positivo e polo negativo, para estes últimos 3 anos da sua governação? Desde o ponto de vista dos desafios, se pudesse apontar 3 dos que foram os maiores dos seus desafios, quais seriam? E dos maiores ganhos, se pudesse apontar 3 também quais seriam esses ganhos? Boa noite, eu gostaria de cumprimentar os telespectadores, rádio ouvintes ali em casa, senhores jornalistas, e obrigado por aceder a fazer esta entrevista coletiva. A senhora jornalista está a moderar e dizer-vos que os últimos 3 anos devem ser contextualizados. Nós, em 2021, estávamos a sair de uma pandemia, em termos de impacto mais forte, que atingiu o mundo inteiro. Salvar vidas, proteger emprego, rendimentos, foram as nossas grandes prioridades. Cabo Verde, para lhe situar relativamente ao primeiro grande impacto, foi, de facto, a contração económica. Jamais tínhamos tido uma contração económica como a registrada, 20,8%. Para as pessoas entenderem bem, é como se você tivesse 100 e de repente perdesse 20 e ao mesmo tempo tivesse que aumentar as despesas extraordinárias porque não resultaram da sua vontade para fazer face às necessidades de não entrar em colapso. No fundo, se nós transportarmos para o governo, salvar vidas por causa dos efeitos da pandemia, proteger emprego, rendimento e cuidar das pessoas, isso foi o mais desafiante. Aliás, um desafio não só para Cabo Verde, mas para todo o mundo. E Cabo Verde deu respostas, e respostas assertivas. O segundo grande impacto é a inflação, derivada da guerra da Ucrânia. Repare, nós durante muito tempo tivemos um nível de inflação à volta de 2%, 2%, de repente saltamos para 8%. Isto também, para o entendimento, é como se você estivesse habituado a ter aumentos de preços das coisas que consome diariamente à volta de 2% e de repente salta para 8%. Isso impacta depois a vida diretamente às pessoas, às empresas e ao próprio Estado e ao próprio Governo. Os 2 momentos são marcantes e ainda fazem sentir os seus efeitos. Relativamente a aspectos diria, positivos de resposta, nós conseguimos, neste Cabo Verde, com os seus problemas, com as suas vulnerabilidades, dar respostas assertivas a nível da proteção da saúde, vacinas, toda a proteção que foi feita durante o período da pandemia,
com as máscaras, com o distanciamento social. Isso resultou em números de mortes muito inferiores àquilo que estava previsto, e número de infecções também muito inferiores, e Cabo Verde saiu-se bem, quando comparado com vários outros países do mundo. Nós conseguimos recuperar a economia, dos tais 20,8% de contração em 2020, crescemos cerca de 7% em 2021, 17,7% em 2022, em 2 anos recuperamos mais do que recuperamos. O turismo teve uma quebra substancial e fechamos o ano 2023 com cerca de 1 milhão de turistas, um grande recorde. O desemprego, que teve um impacto muito forte em 2020, 2021, em termos de queda por causa dos impactos da pandemia, conseguimos recuperar e fechamos 2023 com cerca de 10%. A pobreza aumentou durante esse período da pandemia, nós conseguimos recuperar e colocar o nível de pobreza extrema à volta dos 7%. E com essa meta de chegar à erradicação até 2026. Este é o retrato. E os desafios é tornar Cabo Verde menos exposto a choques externos. Haverá sempre essa exposição, mas sermos mais resilientes. Isso pressupõe, em termos de economia, diversificarmos mais. Essa exposição ao turismo, apesar de ser um grande setor de desenvolvimento, um grande setor de crescimento e de criação de emprego, por si só não é suficiente. Por isso temos que ter outros setores a se desenvolverem. O grande objetivo, a grande meta de erradicar a pobreza extrema, reduzir a pobreza absoluta. Isto toca diretamente a vida das pessoas, e nas condições de Cabo Verde, eu estou ciente que vamos atingir esse objetivo. Terceiro, o emprego. Emprego significa ocupação, rendimento, particularmente a perspectiva de futuro para os nossos jovens. E estamos empenhados em conseguir dar essas respostas. Daí que, sintetizando, creio que o balanço é positivo dentro do contexto que nós atravessamos nos últimos 3 anos, e as perspectivas são perspectivas de podermos continuar a avançar. Antes de avançarmos mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, porquê a escolha de São Vicente para ser palco deste frente a frente? Porque São Vicente é Cabo Verde, em primeiro lugar. Segundo, nós estamos neste espaço que é muito simbólico, faz a ligação entre o tradicional, o património histórico, de certa forma, este CNAT, com um edifício moderno que nós temos aqui à nossa atrás, que significa que nós temos essa ambição também de não perder a identidade, de restaurar e de criar condições para que possamos ter uma ligação com a nossa história, ao mesmo tempo modernizar, inovar. Isto representa um bocado o espaço onde nós estamos. Como quando eu estava a dizer que São Vicente também é Cabo Verde, é que nós não podemos concentrar tudo na praia. Repare que eu gostaria de fazer também esta entrevista um dia no Maio ou no Fogo, e ter todos os órgãos de comunicação social lá, e todos os públicos também e os privados. Porque é bom, é um sinal de que nós damos uma importância central às nossas ilhas. As condições técnicas, se não existirem, têm que ser criadas para podermos estar em toda a parte onde nós temos Cabo Verde presente. Somos 9 ilhas, e 9 ilhas habitadas, e 9 ilhas à procura da sua dignidade, da sua presença, da sua centralidade. É esta a razão de fazermos aqui em São Vicente. Gostaria talvez de fazer também no Maio, na Brava, no Fogo, e acho que é justo podermos desconcentrar este tipo de eventos, este tipo de atividade. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Agora é momento dos jornalistas colocarem as suas questões numa ordem que já está previamente definida, e o jornalista que começa é o Orlando Lima, da Rádio de Cabo Verde. Tenha bondade. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. A questão da conectividade entre as ilhas tem sido uma grande dor de cabeça para o governo de Cabo Verde e para os cidadãos, e gostaria de saber que medidas em concreto o governo está a tomar no sentido de resolver em definitivo esta situação da ligação entre as ilhas, nomeadamente dos transportes aéreos, que tem estado a afetar de maneira a ligação com as ilhas. As medidas estão a ser tomadas. É preciso ter em conta que o importante é garantirmos transporte. Se hoje está uma companhia, amanhã está outra, o importante é que não haja ruptura, e haja continuidade e haja crescimento. Nós adotamos
agora uma solução que pensamos ser mais estruturante e mais durável e sustentável, da criação de uma companhia aérea de capitais públicos, que vai fazer a transição entre aquilo que a TSV está a fazer hoje com aquilo que é a solução próxima. Vai haver mais aparelhos, estamos com 2 ATRs, são em regime de dry leasing, mas vai passar para wet lease e é a propriedade da TSV e da próxima empresa para poder ter a sua tripulação nacional. Vai haver aumento de aparelhos, está-se a estudar a possibilidade de introdução de um aparelho mais ajustado às ilhas com um pequeno fluxo, como o caso São Nicolau, Boa Vista e Maio, e podermos garantir que a questão dos transportes aéreos interilhas e a questão dos transportes marítimos interilhas são de facto áreas de soberania onde nós não podemos ter falhas e descontinuidades. E essa é a preocupação. Segundo, a nível de transportes aéreos interilhas, nós vamos introduzir o serviço público de concessão de operações que serão devidamente compensadas para permitir com que ilhas que têm poucos fluxos de passageiros, porque são ilhas de pequena população, depois de baixo rendimento, não tem fluxo, mas tem que ter ligações. Estou a falar de São Nicolau, estou a falar de Maio. Aparelhos mais adaptados, mas ao mesmo tempo sistemas de subvenção e de compensação para que as companhias possam operar mesmo em condições de capacidade mais limitada e mais reduzida. Esta arquitetura está a ser montada e estou ciente que até o final do ano nós teremos a estabilização e o desenvolvimento dos nossos transportes aéreos interilhas. Transportes marítimos interilhas, nós optamos por um sistema de concessão de serviço público, concurso internacional, a empresa que venceu está a operar e está a dar respostas. É a resposta ótima, nós entendemos também que ainda não é. Por isso há um processo de aquisição de mais embarcações para aumentarmos o nível da capacidade de oferta e podermos garantir também maior regularidade e evitar aquilo que de vez em quando nós somos sujeitos. De vez em quando há problemas, e isso acontece em qualquer setor de transportes aéreos ou transportes marítimos, há avarias ou há reparações, há manutenções, e você, como tem 2 aparelhos, depois se há um problema, fica só com um. E com um é ter problemas. Portanto, temos que ganhar escala, dimensão, para podermos ganhar condições de tranquilidade e estabilidade nessas ligações, que é um aspecto, de facto, crítico das ilhas e crítico de Cabo Verde, porque mexe também com a economia local, com a mobilidade e com o desejo natural das pessoas poderem circular. E circular a um bom preço. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Satisfeito, Sr. Jornalista? Muito obrigada. A próxima jornalista a fazer a sua questão é a Constança de Pina, do Mindelo Insight. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou falar um bocadinho do setor da saúde. Há muitas reivindicações que vêm de há muito tempo e foram novamente agora, por ocasião do 1º de maio, reafirmadas em alto e bom som para toda a gente ouvir. Falou-se exigiram ou pedem revisão salarial, regulamentação da carreira de médicos, enfermeiros e técnicos, queixam-se de sobrecarga de trabalho porque não há contratação de profissionais, também pedem a regularização das prestações no INPS. Portanto, eu gostaria de saber que resposta tem para esses profissionais e já agora para os utentes, para quando um aparelho de TAC no Hospital Batista de Sousa, que é um compromisso do senhor há muito tempo. Muito bem, vou para esta parte, está quase, o aparelho já está no país, as instalações estão a ser adaptadas para a sua instalação, a informação que eu recebi hoje. Segundo, relativamente aos profissionais de saúde, nós temos um compromisso assinado, preto no branco, com os 3 sindicatos do setor de saúde e estamos a cumprir. Primeiro, a questão da sobrecarga das horas extraordinárias está com um ofício já em implementação. Segundo, a carreira e a adaptação da carreira médica ao plano de carreiras, funções e remunerações, que é no sentido de garantir que, ao contrário do PCCS, nós fazermos uma hierarquização das profissões. Um técnico superior, que seja o conselheiro, por exemplo, do gabinete do Primeiro-Ministro,
pelo facto de ser técnico, não deve receber ao mesmo tempo que a mesma remuneração, o mesmo nível de qualificação em termos de integração do que um médico. Nessa perspectiva de fazer a hierarquização das profissões é que a medicina, a saúde vem em primeiro lugar. E nós estamos a ajustar as carreiras e a tabela remuneratória e a evolução da carreira em função disso. Está em curso e pensamos, dentro dos prazos estabelecidos desse acordo, que iremos cumprir. As pendências estão a ser regularizadas e nós pensamos que outras verificações que estão previstas a nível do desenvolvimento da carreira, a formação, as qualificações, a integração, o recrutamento de novos médicos e enfermeiros também estão com processo, umas partes já concretizadas, outras em curso, mas temos um calendário e esse calendário fazemos questão de os cumprir, porque não é só um problema de reivindicativo, é um problema de razões que estão aí, também que são necessárias serem devidamente executadas para melhorarmos todo o sistema. Mas tem um timing, por acaso? Tem. Agora não tem especificado porque cada uma dessas áreas estão com timings definidos e acordados e estamos no tempo da sua execução. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Os jornalistas, lembrem-se que durante a resposta do Sr. Primeiro-Ministro têm à vossa disposição, podem ter os vossos microfones para repisar as vossas questões ou reformulá-las caso não estiverem satisfeitos com as respostas. Agora passamos ao jornalista Nuno Andrade Ferreira, do Jornal Expresso das Ilhas. Muito obrigado. Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Permita-me regressar ao tema dos transportes. Estamos a fazer uma entrevista de balanço dos 3 anos deste mandato, mas de 8 anos de governação do governo liderado por si. O que me leva a esta pergunta. Porquê é que a terceira será a vez? O que é que devemos acreditar que a terceira é a vez? Eu explico o porquê da questão. Em 2017 a solução era retirar dos transportes domésticos e entregar esse mercado à Binter, que foi na prática quem durante vários anos operou sozinha no mercado dos transportes domésticos. Em 2001 a solução passou a ser a BCI e agora é completamente diferente a criação de uma de raiz. O que é que mudou destes anos? E porque é que há alguns anos o Estado não deveria estar no mercado dos transportes domésticos e agora parece ser essa a orientação estratégica? É uma mudança substancial em relação àquilo que nos foi dito em 2010, a conferência de imprensa de um antigo ministro seu, em que explicou o que é que iria acontecer aos transportes. Para o primeiro é preciso ter em conta o historial. Em 2016, 2017 não era possível avançarmos com a TSV nas condições em que estava com os transportes internacionais e os transportes interilhas. Já repeti isso várias vezes, às vezes as pessoas acham que talvez a verdade toda não esteja a ser dita. TSV, em 2016, estava em situação de liquidação. Pelos números, passivo de mais de 12 milhões de contos, e 70% desse passivo exigível, a curto prazo, problemas de credibilidade no mercado, sem aviões, sem os ATRs, porque já estavam comprometidos, e sem os Boeings. Então a solução seria o quê? Era nessas condições continuar com os transportes aéreos interilhas e transportes internacionais. Tivemos que tomar uma opção. Ou ia tudo a fundo, ou conseguíamos salvar alguma parte. Então, como já havia um processo que já estava em preparação quando nós entramos no governo, a Binter não surgiu quando nós entramos no governo em 2016, tinha um processo de licenciamento em curso. Nós só aceleramos o processo para garantir o fundamental, transportes. E a Binter operou. As condições em que operou, que eu não vou entrar em detalhes porque é que a Binter saiu. Vários problemas houve, desde problemas de relacionamento com a AC, problemas de regulação, problemas de um ambiente também tóxico que foi criado, desde o político a questões de uma empresa todos os dias a ser expostas, e nem todas as empresas estão dispostas a estar neste tipo de ambiente. O ambiente não era favorável. A Binter, o que é que fez? Foi criada a TICV, Transportes Interilhas de Cabo Verde, em que
tinha uma participação maioritária. À saída, o que é que fez? Vendeu essa participação à Best Fly. A Best Fly entrou sem ter havido também ruptura de fornecimento de transportes. Obteve essa maioria. A Best Fly, com os problemas que teve, operacionais, problemas de gestão, acabou por não conseguir, de facto... Importa dizer que o Estado também está no capital da TICV, não é? De transportes. Sim, mas 30% não tem a maioria e não tinha gestão. Mas não deixa de ser um acionista de referência e o Estado não faz investimentos, presumo que não sejam estratégicos, não é? Sim, mas não tinha instrumentos, era um acionista, ainda é minoritário e não tinha gestão e nem prerrogativas de gestão da companhia, quer quando era a Binter, quer quando era a Best Fly na TICV. Porque o Estado intervém essencialmente a nível de regulação, a nível de políticas de transportes aéreos e transportes marítimos. A Best Fly acaba por sair. Garantimos o essencial. Não houve descontinuidade na oferta de serviços de transportes interiores. E agora, sim, chegamos não só à conclusão, mas à verificação das condições de que teremos que fazer esta transição. A TACV assumiu temporariamente e transitoriamente as operações de transportes interilhas e nós vamos criar uma empresa de capitais públicos, 100% de capitais públicos cabo-verdianos, para gerir o setor. Depois, ao abrigo de serviço de obrigação de serviço público, devidamente compensado. Terceiro, o mercado não é fechado. Se outras companhias entenderem, dentro das condições de mercado, poderem operar, haverá essa possibilidade. Mas o momento é o momento que chegou de fazermos com que o Estado, de facto, assuma. E essa terceira vez é de vez nessa perspectiva de que o Estado assume, mas não fecha as portas a eventuais privados que querem operar. E há uma coisa aqui que se alterou. O mercado turístico tem estado a aumentar a procura de transportes aéreos interilhas. Isso significa que estamos com o mercado a aumentar. E isso pode, eventualmente, criar condições para uma outra companhia poder operar sem prejuízo do capital público estar ali presente a gerir. Mas pela resposta que me dá, sou levado a concluir que, afinal, de todas as outras tentativas que foram feitas, estávamos só a correr atrás do prejuízo, afinal. Não. Estávamos a implementar soluções. Essas soluções vigoraram em determinados momentos e há alterações, porque essas companhias saíram por razões diversas. A Binter saiu por razões muito diferentes da Best Fly, mas muito diferentes. Estamos a falar de companhias muito diferentes. Eu não vou entrar em pormenores porque essas coisas também nós temos que salvaguardar a imagem daqueles que entenderam e pretenderam operar em Cabo Verde, e a solução que eu disse aqui, que estamos a construir, é que o contexto permite fazer isso hoje. Permite-nos garantir que a TACV está a ser recuperada, estabilizada para as operações internacionais e permite-nos uma solução estruturante de transportes interilhas com capitais públicos. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigada, Nuno Ferreira. Passamos agora ao próximo jornalista em lista, que é o Elvis Carvalho, do Notícias do Norte. Tenha a bondade. Boa noite, Primeiro-Ministro. Elvis Carvalho, Notícias do Norte. Sr. Ministro, dizem que o Ministro não foi modesto durante a sua campanha eleitoral, que prometeu trazer felicidade aos cabo-verdianos. Passados estes anos de governação, tendo em conta a situação laboral, a situação dos transportes, de pobreza, desemprego, o senhor acha que os cabo-verdianos neste momento sentem-se ou têm razão de sentirem-se felizes? Tem razão de estarem mais felizes do que estavam em 2016, não tenho dúvidas. Agora, a felicidade não é algo em absoluto que você traz e leva às pessoas. É preciso contextualizar e interpretar bem as palavras. Quando digo queremos levar a felicidade, não é o Ulisses Correia Silva ou o governo levar a felicidade às pessoas. É criar condições, contextos, situações de um país que consiga criar melhores condições de vida e qualidade de vida para as pessoas. Porque a felicidade é muito pessoal.
Aquilo que é felicidade para si pode ser diferente da felicidade para os outros. E não há nenhum ser humano que não tenha constrangimentos. Ninguém está em felicidade absoluta e 100%. Uns acham que já conseguiram resolver uma parte do seu problema de vida, outros acham que não. É nesse contexto de algumas respostas. Repare, e não perder nunca também o contexto. Nós já criamos algumas condições para não estarmos em infelicidade absoluta e total se não tivéssemos dado respostas efetivas às questões que foram nos colocadas em 2020 com a pandemia. Salvar vidas é criar condições básicas para estarmos ainda a operar e a desenvolver as nossas atividades aqui em Cabo Verde. Proteger empresas, proteger rendimentos, cuidar das pessoas. Depois, todas as políticas de inclusão social muito fortes, mesmo em contextos muito difíceis em Cabo Verde. Seca, pandemia, guerra na Ucrânia, inflação, nós apostamos forte na inclusão e na proteção social. De tal forma que esses dados depois são refletidos. Quando se diz que e se demonstra que a pobreza está a reduzir, não é um imperativo, não é um decreto do governo. É algo que é mesurável e as estatísticas fazem esta mesuração. Estamos no melhor dos mundos, nós estamos. As pessoas ainda têm problemas. A pobreza ainda existe em Cabo Verde e é um problema, mas a evolução faz-se assim em termos de melhoria progressiva. O emprego, as questões do emprego, fundamentais. Conseguimos, em contexto difícil, garantir a recuperação e a retoma do emprego. Investimentos na educação, na saúde, nas infraestruturas, tudo isto, sintetizando, para as pessoas avaliarem depois aquilo que é a melhoria e as perspectivas de futuro. E dentro desse contexto que deve ser analisado aquilo que eu disse na altura, e eu continuo com esse mesmo propósito, trabalhar pela felicidade dos cabo-verdianos, para criar condições para as pessoas serem mais felizes, na perspectiva de que nem todos, nem numa circunstância tal, em um momento tal, conseguiremos fazer com que todos se sintam assim, mas tentar chegar lá. É uma perspectiva de futuro e de expectativas positivas que nós temos que criar. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Quem pergunta agora é Karina David, da Infopress. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Pode ficar de pé, se não se importar, por favor. A minha pergunta tem que ver com a questão da segurança. Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, que respostas o Governo pensa dar em termos de segurança, principalmente após casos de assassinato nos últimos tempos em São Vicente, sem que se tenha pista dos autores, e outros, alegadamente, que ocorreram nas ilhas do Sal e Santo Antão, alegadamente ligados ao narcotráfico. Vamos ver, a questão da segurança, nós temos tido uma evolução nos últimos tempos, diria, positiva. Há menos casos, há estabilidade relativamente à redução de casos, mas há casos. E há casos, assim como acontecerá. O grande problema, e eu creio que a sua pergunta é pertinente, é que, havendo casos, temos que fazer tudo para que não haja impunidade. Para aqueles que praticam crimes possam ser apanhados e possam ser julgados e possam ser devidamente sancionados. Todos os casos são rapidamente resolvidos, nem todos. Às vezes o tempo que é necessário para fazer investigação, para fazer todos os trâmites, até apanhar aquilo que praticou o crime, é algo que está diretamente vinculado à ação das polícias. Nem todos os crimes são iguais. Há crimes mais complexos, para estar ligados a drogas, a tráficos, a situações mais difíceis de deslindar. E às vezes levam tempo, mas são apanhados. E é nessa perspectiva também que nós não devemos dramatizar. Eu sei que, ainda por cima, em meios pequenos, qualquer situação mais delicada ou do crime que sai fora daquilo que é o nosso padrão normal de hábitos e de comportamentos choca. E deve chocar, para não sermos indiferentes a essas situações. Mas aquilo que eu posso dizer é que continuamos a ter a questão da segurança como prioridade. Repare que na praia tem havido praticamente uma estabilização em termos de número de casos, em termos de
de ocorrências, de repente às vezes aparece numa outra ilha ou noutra, mas o princípio tem que ser o mesmo. Há um combate forte na prevenção, sistemas policiais que sejam efetivos, garantir que questões ligadas à droga, que são crimes muitas vezes complexos pelas envolvências que têm, possam ser devidamente resolvidos. Estamos à altura de fazer a investigação policial para podermos apanhar essas situações e julgá-las. É essa a resposta que eu quero dar. Portanto, não são situações desejáveis, são situações que nós temos que dar respostas efetivas para que não aconteçam com frequência no nosso país. Agradecemos a sua resposta, Sr. Primeiro-Ministro. Agora, o jornalista que pergunta é o Fredson Rocha, da Rádio Morabeza. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Queria entrar aqui numa questão económica que tem a ver com a nova derrogação do acordo de pesca entre Cabo Verde e a União Europeia, que foi publicado na última semana no Jornal Oficial da União Europeia. Vai até finais de 2025, é provavelmente a última, como já se fez referência. O país continua a não dispor de uma frota industrial capaz de servir a indústria da pesca. No final desta nova derrogação, Cabo Verde terá essa capacidade? De que formas o país vai resolver este problema? Teremos um novo acordo bilateral e colocar de lado esta derrogação? Como é que isso vai se resolver? Primeiro, nós estamos a trabalhar para que o acordo de parceria económica com a União Europeia seja bilateral. Esse acordo está a ser discutido há mais de 15 anos e não se consegue chegar a acordo porque é a nível regional. São os países da CDO com a União Europeia. Nós já introduzimos esta questão junto da Comissão Europeia e da última visita que eu tive em Bruxelas. Isso foi colocado no sentido de podermos fazer um acordo bilateral, acordo de parceria económica bilateral com a União Europeia, e podemos encaixar essas soluções. Derrogação são sempre regimes excepcionais, excepcionais às normas. Em princípio, para nós exportarmos para a União Europeia, tem que ser produtos com origem em Cabo Verde, ou são matéria-prima, no caso de peixe, que são pescados nos nossos mares com a nossa frota, cumprem os requisitos de exportação com benefícios fiscais, isenção de impostos para entrar na União Europeia. Dão derrogação porque, como não temos essa capacidade de captura com a nossa frota própria, utilizam-se outras frotas sobre outras bandeiras para poder oferecer a Cabo Verde a matéria-prima para a produção industrial e podermos exportar. Estamos a trabalhar também nessa perspectiva. Portanto, temos 2 anos, não sei se será a última derrogação, mas devemos ser realistas de que temos que aproveitar esta janela de oportunidade. E estamos a trabalhar também com a Comissão da União Europeia, com o apoio da União Europeia, e tem que ser com operadores também, porque não será o Estado a ir comprar barcos e ir operar os barcos industriais, para podermos ter essa capacidade. E dentro desta janela de oportunidade, nós vamos encontrar uma solução, seguramente, para termos frotas nacionais com capacidade de pesca, e esse investimento em barcos industriais são pesados e temos que encontrar mecanismos de financiamento para que isso aconteça. Essa questão de investimento em barcos industriais é uma questão que fala-se há muito tempo, não é? Por que é que até agora não temos passos concretos? Fala-se há muito tempo e não se fez ainda porque não é assim tão fácil. Primeiro, o volume dos investimentos. Depois de encontrar operadores que estejam, de facto, engajados para juntos podermos fazer isso. Já tivemos propostas, mas que não avançaram por questões de capacidade de financiamento das próprias entidades ou dos próprios operadores que querem entrar nesse domínio. Estamos a procurar solução e creio que iremos encontrar para podermos, se eventualmente for possível fazer em parceria com outros operadores com maior capacidade financeira para podermos ter esse resultado, estaremos a fazer. De preferência com a participação de operadores e de armadores cabo-verdianos. Criar condições para os armadores nacionais? Sim, sim. Que condições? Para entrar nessa condições de financiamento, não será o Estado a financiar, como deve entender. O Estado cria as condições de garantias financeiras, de benefícios, de incentivos, até de facilitação de crédito junto de entidades externas. Estamos a falar
do Banco Europeu de Investimentos e outros que operam com Cabo Verde dentro do pacote de Global Gateway que nós discutimos, para podermos encontrar aqui uma solução, mas está no centro das nossas prioridades porque não podemos confiar que a delegação dure para sempre. São os últimos 2 anos, poderá eventualmente vir a ser derogada, mas não podemos julgar neste jogo de incertezas. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Quem pergunta agora é o A Nação, na voz do seu representante, João do Rosário. Muito boa noite, Sr. Primeiro-Ministro, também a todos que estão em casa a nos escutar. Sr. Primeiro-Ministro, 60 dias antes das eleições autárquicas, os membros do Governo terão que, obrigatoriamente, deixar os seus cargos. Será uma oportunidade para o Sr. Primeiro-Ministro fazer uma remodelação governamental? As eleições serão em novembro ou em dezembro? Bom, sobre as eleições não posso dizer porque o período legal que nós temos é entre outubro e dezembro. Estará dentro desse horizonte. Temos que cumprir depois o roteiro, que é consultar os partidos políticos e depois fixar. Sobre os membros do governo, outros que estejam em cargos, nós iremos tomar a decisão no momento próprio. Agora, sobre remuneração governamental, quem entra, quem sai, há de compreender que eu não posso antecipar e dizer isso, como se costuma dizer, faz-se, não se diz. E o único interlocutor que eu tenho direto é com o Presidente da República tentar esta matéria e jamais iria fazer anúncios, por exemplo, sem consultar previamente com ele relativamente a isto e consultar também a nível político, mas teremos tempo para gerir isso. Então vamos ter substituições ou mesmo remodelação? Sei, não sei. Muito obrigada pela sua resposta, Sr. Primeiro-Ministro. Já todos os jornalistas nesta ronda fizeram as suas questões que foram desde os transportes aéreos e marítimos, a questão das pescas, a questão da segurança, a questão de uma possível remodelação no governo e até a felicidade dos cabo-verdianos. Estamos a menos de 10 minutos para a nossa primeira pausa. Estiveram muito bem em termos de tempo a cumpri-lo, portanto temos ainda a oportunidade para voltar ao início, ao primeiro jornalista que fez a sua questão. Se tiver ainda alguma questão nesta primeira parte, o poderá fazer. É o jornalista Orlando Lima, da Rádio de Cabo Verde. Sr. Primeiro-Ministro, tem havido queixas da Presidência da República quanto ao relacionamento com o Governo. Como é que está o relacionamento com o Sr. Presidente da República? Está mais suave? Está melhor? Está normal. O Presidente da República, que eu saiba, nunca veio publicamente a dizer que tem problemas de relacionamento com o Governo. As nossas relações são institucionais, no respeito das competências de cada órgão de soberania. Divergências de posicionamento, às vezes acontecem. O importante é garantir que nem o Governo entra nas áreas de competência do Presidente, nem o Presidente deve entrar nas áreas de competência do Governo. Agora, a palavra, a comunicação é algo que é livre e que nós não podemos sequer arbitrar ou fazer com que posicionamentos sejam depois arbitrados por interesse das partes, ou do Governo ou da Presidência da República. A sociedade, a comunicação social, fará as suas interpretações e as suas avaliações. O que eu lhe posso dizer, temos um relacionamento institucional que funciona, temos os nossos encontros regulares, temos às vezes perspectivas diferentes, mas o essencial é garantir que Cabo Verde mantenha a estabilidade institucional. É o maior ganho que este país tem tido, comparando com várias outras democracias que passaram por momentos, até que têm Constituição da República muito próxima da nossa, mas passaram por grandes momentos de turbulência, legislaturas que não terminam, o Presidente da República resolve dissolver assembleias, às vezes puxando um bocado a Constituição. Creio que no caso de Cabo Verde nós temos que manter o foco institucional, o foco da estabilidade, porque isso é muito importante para o país e para a confiança que o país dá aos cabo-verdianos e a confiança externa. Uma questão relacionada com a diplomacia. Ouvimos ontem a Iniciativa Liberal, partido, portanto, português, dizer o que é que Portugal está a fazer dentro da CPLP, tendo em conta a aproximação de países africanos, nomeadamente a expressão portuguesa, com a Rússia. É uma questão sensível, certamente, da diplomacia a nível mundial. Qual é o posicionamento de Cabo Verde face
aproximação da Rússia ou este estreitamento de relações, concretamente com países africanos da expressão portuguesa em relação à Rússia. A CPLP está aqui numa situação muito complicada? Olha, a CPLP é uma comunidade de países de língua portuguesa, não tem como objetivo a definição de uma consultação única relativamente às questões de relações externas. O ideal era que pudesse, de facto, haver um posicionamento que pudesse refletir a posição da CPLP, mas não é essa a natureza e a missão da CPLP. São países livres, independentes, que se comungam por algo que os une, que é a língua, que são afinidades culturais, são interesses também económicos e políticos que são às vezes convergentes e outras vezes divergentes. Relativamente ao caso do Cabo Verde, nosso posicionamento foi muito claro e reiteramos, nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia, mantemos o nosso posicionamento relativamente a isso, não fazemos posicionamentos de hora estar aqui, amanhã estar acolá. Portanto, é muito claro, nosso posicionamento é estruturado, já demos indicações muito claras relativamente a isso nas votações na Assembleia Geral das Nações Unidas e temos parcerias muito fortes que nós fazemos questão de manter. A nossa parceria com a União Europeia é estruturante por diversos motivos, desde a nossa ligação à moeda, a indexação aos princípios da gestão económica, macroeconómica com a União Europeia, desde o facto de termos mais de 80% do fluxo de comércio com a União Europeia, mais de 80% do fluxo de investimento, a maior parte dos turistas vem da União Europeia, a nossa diáspora, são relações muito estruturantes e que também entram em matérias de defesa e de segurança em termos de parcerias fortes. Nossa relação com os Estados Unidos é muito forte, essencialmente pela nossa diáspora, mas pelos valores partilhados. E a nossa integração com a CDO, a nossa integração africana, também nos mesmos princípios. Por isso é que dizemos que quando as nossas prioridades são claras, quando as nossas opções são claras, quando as nossas ações são consistentes, não teremos necessidade de estarmos a nos justificar com aproximação com a Rússia ou com outro país. Portanto, no nosso caso é claro, consistente, escolhemos os nossos parceiros e somos consistentes relativamente às nossas parcerias. Ainda temos um bocado de tempo antes de irmos para o intervalo, então, portanto, Constança de Pina pode avançar com a sua questão. Sr. Primeiro-Ministro, de início começou por dizer por que não fazer essa conferência aqui em São Vicente da Cabo Verde. Gostaria de falar concretamente sobre a questão da regionalização. Foi uma das bandeiras do MPD há muito tempo, sobretudo nas eleições autárquicas. Foi apresentada nas legislativas também. Então gostaria de saber em que pé está esse processo e já agora como enquadrar essa descentralização que falou que é importante com a questão da transferência da sede da Eletra para a praia. Primeiro, não há transferência da sede da Eletra para a praia. Já tive a oportunidade no Parlamento de esclarecer isso. Há um processo de reestruturação que está a ser previsto para a privatização. Segundo lugar, relativamente à regionalização. Repare que o meu partido e o Governo, nós levamos ao Parlamento uma proposta de lei da regionalização. Chegou ao Parlamento, foi debatido. Para aprovarmos uma lei de regionalização, nós temos que ter uma maioria qualificada de 2/3. Não conseguimos essa maioria. Por argumentos vários, que não tinham a ver com o conteúdo da lei em si. Esses argumentos eram o quê? Condicionalidades. Você fazer a regionalização tem que fazer uma ampla reforma do Estado. Sabemos essas coisas como é que são. Essa ampla reforma do Estado que não se faz nunca e que não se concretiza, deixando depois a regionalização como refém dessa ampla reforma do Estado. Essa ampla reforma do Estado que era o quê? Reduzir o número de deputados no Parlamento. Que é uma abordagem que eu disse e digo aqui, é populista. Porque, primeiro, nós somos ilhas. Temos que ter representatividade no Parlamento. Cada ilha tem que ter, as mais pequenas têm que ter um mínimo de 2 representantes. As outras não podem perder o número de deputados para ficarem com uma representatividade muito inferior às outras.
Temos a diáspora, 6 deputados. Tem que ter pelo menos 2, aliás, tem 2 em cada círculo. Qual seria o ganho de reduzir o número de deputados? Financeiro. Para ter impacto financeiro, teríamos que reduzir aí nos 20, 25 deputados. E qual seria esse impacto? Para poder justificar que o Parlamento é um encargo, então vamos reduzir o número número de deputados. Isso só seria possível fazer com sacrifício da representatividade e da proporcionalidade. E sem ganhos efetivos da redução de despesa e redução de encargos. Essa foi uma das matérias que acabou por encravar esse debate. Nós acabamos por dizer o seguinte: nós não vamos continuar a levar propostas de lei desta natureza para depois serem chumbadas no Parlamento. E não há evidência, e não houve evidência depois, de consenso relativamente a esta matéria. Optamos por uma via talvez indireta. Primeiro, reforçar a descentralização. Nós temos leis que já estão no Parlamento a ser discutidas, que é aumentar o nível de competências, de recursos, de autonomia dos municípios, em áreas que hoje não intervêm. Depois, ter toda a política de desenvolvimento regional, da coesão territorial, para criarmos as condições. Se um dia chegarmos a consenso, teremos apenas que resolver o problema da gestão, da configuração administrativa e de poder. Porque a regionalização não é só um problema não é essencialmente um problema de criar mais cargos, ter o governo regional. É para criar desenvolvimento regional. Porque se não for assim, estaremos a criar mais uma estrutura de poder, mais eleições, mais encargos indiretos, sem ter outra base. A base é o desenvolvimento regional. Então estamos nesta fase de fazer toda esta investida primeiro e depois, quando chegarmos à regionalização, será algo muito mais, do meu ponto de vista, se houver essa vontade política, muito mais fácil de implementar, porque já terá uma base sólida, uma base de desenvolvimento que depois se ajusta à parte política, que é no fundo que é o essencial da regionalização. Há muitos e alguns partidos que defendem até a regionalização política. E pergunto, há países que têm isto, que querem sair disto, e nós queremos meter em grandes confusões, que é ter um parlamento regional, ter um governo regional, com que competências, e depois sem ver aquilo que nós vamos entregar às populações. Vamos entregar a governo? É representação ou vamos entregar a desenvolvimento nas regiões? Como é que nós podemos chegar lá? Talvez de outras formas, e quando estivermos maduros suficiente, se for essa a opção da regionalização, podemos chegar lá. Então, Pedro está a dizer que a regionalização neste momento é um dossiê engavetado. Não fui eu quem engavetei. Esse que é o problema. Como eu disse, no momento em que se deveria e poderíamos ter feito isso, não foi feito. E não há evidência de que temos condições políticas e vontade política séria para fazer isso acontecer. E durante esse intervalo todo não houve, porque os grupos parlamentares são agentes parlamentares, podem apresentar propostas. Não apresentaram propostas que possam demonstrar, como nós fizemos, propostas de lei, vamos discutir, vamos encontrar melhores soluções. Não, houve uma perspectiva de fazer chumbar. Logo nisso, portanto, aí se houve engavetamento, não foi da nossa iniciativa nem da nossa vontade. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Terminamos aqui esta primeira parte. Teremos a oportunidade, na segunda parte, de voltar a esta e a outras questões. Para si lá em casa, um breve resumo. Ulisses Correia e Silva, nesta primeira parte, respondeu a várias questões dos jornalistas. Questões desde os transportes, problema dos transportes, sobretudo nas conexões aéreas e marítimas interilhas em Cabo Verde, a questão das pescas, o acordo de pesca entre Cabo Verde e a União Europeia, a questão da segurança aqui em Cabo Verde, isto também na sequência dos últimos casos que têm acontecido, a questão da saúde e também a questão da regionalização.
Sabe que pode acompanhar esta emissão na TVA, na Rádio de Cabo Verde, na Rádio Morabeza, mas também a partir das redes sociais do Governo e da página do Primeiro-Ministro no Facebook. Voltamos já em seguida para a segunda parte. Até já. Muito boa noite e seja bem-vindo a esta segunda parte da grande entrevista com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, a fazer um balanço dos últimos 3 anos do 8º Governo Constitucional de Cabo Verde. Ulisses Correia Silva já respondeu aqui a várias questões e estamos aqui nesta segunda parte para continuar com os jornalistas a questionar frente a frente ao Primeiro-Ministro. Estamos com o microfone no Jornal Expresso das Ilhas, o jornalista Nuno Andrade Ferreira. Muito obrigado. Há pouco o meu colega Elvis perguntava-lhe, a propósito de um dos lemas de uma das suas campanhas, a questão da felicidade. Deixa-me retomar essa ideia fazendo-lhe aqui outra pergunta. No fundo e no final tudo se resume à qualidade de vida. O que as pessoas querem e ambicionam legitimamente é melhorar a sua qualidade de vida. Parece-lhe que a generalidade dos cabo-verdianos vive hoje melhor do que vivia em 2016, quando chegou ao governo? Especificamente àqueles que viram as suas progressões concretizadas, aquelas áreas da administração pública onde o governo interviu diretamente. Falo da generalidade das famílias, da generalidade dos cabo-verdianos, os trabalhadores do setor privado. Parece-lhe que vivem hoje melhor, com mais dinheiro no bolso, mais saúde, mais educação, mais transportes e melhores transportes do que tinham em 2016? Sim. Primeiro, estratificando. As pessoas mais pobres, acesso a rendimentos que não tinham antes. Nós criamos rendimento social de inclusão para famílias do grupo 1 e grupo 2 do caráter social único, famílias em situação de pobreza extrema. Nós subvencionamos o ensino pré-escolar para essas famílias poderem ter as suas crianças nos jardins. Subvencionamos creches para que essas famílias possam ter os seus bebés, na fase de bebés nos creches. Nós isentamos a taxa moderadora de saúde. Criamos a taxa social de água e energia para as famílias mais pobres. Um conjunto de transferências de rendimentos para as famílias. Estariam em pior situação se não tivessem tido estas transferências. E a nível de transferências sociais aumentamos de uma forma significativa. Investimos fortemente na reabilitação de casas de famílias mais pobres. Mais de 3.600 intervenções, que representam mais de 880 mil contos de investimentos em todos os municípios do país. A requalificação urbana, a requalificação ambiental, significa as pessoas estarem a viver e a morar em lugares hoje com melhores condições. Em vez de estar a bater, terem arruamentos, terem saneamento, aumenta a autoestima, a sua qualidade junto à sua casa. São ganhos efetivos. Desencravamento de localidades com potencial agrícola, potencial turístico, potencial pescatória. Não só caminhos para as pessoas hoje irem para a escola, em melhores condições, para ter acesso a viaturas, os táxis poderem chegar, os IACs poderem chegar, poder transportar os seus produtos. Muitas intervenções viradas para as populações mais pobres. Cria oportunidade de rendimento, cuidados, os cuidados, idosos, pessoas com deficiência, cuidados a crianças, investimentos fortes nessas áreas que não só fazem transmissão de rendimentos, mas também de cuidados, como criamos uma nova figura de profissão que não existia, dos cuidadores. Essa parte, eu creio que estamos muito melhor. Perspectivas para aqueles que trabalham. Repare, nós aumentamos o salário mínimo nacional, que era, quando nós entramos, de 11 mil escudos, hoje está 15 mil, e para o setor público, 16 mil escudos. Muitos que ainda estavam nesse nível têm algum ganho
atualização salarial nas condições que Cabo Verde pode dar. Fizemos. Pensões. Aumentamos de uma forma significativa pensões de idosos, que antes também estavam em filas, porque há uma constituição de direito, de acordo com a lei, depois não se atribuía. Nós hoje praticamente não temos pendência relativamente à atribuição de pensões de idosos. O que é que seria desses idosos, mesmo sabendo que vivem ainda em situações difíceis, sem ter essas pensões? Portanto, essas melhorias são evidentes. Funcionários públicos. Nós, para além da atualização salarial, estamos com um programa hoje de plano de carreiras, funções e remunerações que tem um ajustamento que vai permitir também esse enquadramento com ganhos salariais para os funcionários. Precariedade. Milhares de trabalhadores do Estado ou prestar serviços no Estado em regime de precariedade. Nós já criamos esse programa de criação de condições de redução dos vínculos precários através da integração da estabilidade e das condições. O nível da cobertura de segurança social aumentou aqui em Cabo Verde. Isso significa pessoas com maior proteção. O nível da proteção social aumentou de uma forma significativa. Quer dizer, quando formos somar tudo isto, vamos ver que a situação está melhor. Estamos no melhor dos mundos. Todas as pessoas estão com aquilo que é a expectativa que criam. Nós estamos. Mas a evolução tem sido positiva. Vi que o Sr. Primeiro-Ministro falou das classes mais desfavorecidas, com menores rendimentos, falou também dos idosos, falou dos funcionários públicos e os trabalhadores do setor privado, por exemplo, aqueles que têm, infelizmente, rendimentos que não se enquadram naqueles que são abrangidos depois pelos mecanismos de proteção social direto do Estado. Sim, o setor privado, primeiro, o empregador são as empresas. As condições em que as empresas operam, nomeadamente no domínio fiscal, estão hoje muito mais favoráveis. Nós encontramos um imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, os impostos que as empresas pagam sobre os lucros, de 25%, estão em 21%. A perspectiva do próximo ano é ir a 20%. Isso significa, criando melhores condições de fiscalidade para as empresas, é criar também melhores condições para terem melhores rendimentos para remunerar os seus trabalhadores, eventualmente para poderem fazer novos recrutamentos. E falaremos também dos jovens. Nós introduzimos fortes medidas e investimentos na formação profissional. Qualificação profissional via formação profissional e via estágios profissionais, com implicações diretas hoje no emprego. Empreendedorismo, muitos jovens hoje a criar as condições para terem o seu próprio emprego, a sua própria empresa, e são muitos hoje. Santo Antão à Brava, não na quantidade ainda que nós queremos, mas vamos chegar lá. Também são muitos aqueles que optam por sair do país. E vamos falar de sair do país. É preciso também colocar o contexto. O que é que existia antes de 2016? Não havia acordo de mobilidade a nível de CPLP, não havia acordo de mobilidade laboral, conseguir um visto era extremamente difícil para viajar para Portugal. Hoje essas facilidades existem. Naturalmente há uma tendência de procura para sair para o exterior. Não é porque as pessoas não estão com oportunidade. Há pessoas que estavam empregadas aqui que saíram. Para ir ganhar... Claro, assim como saem de Portugal para a Inglaterra, assim como saem de Portugal às vezes para ir para a Alemanha. Este movimento você não consegue, só consegue resolver fechando as portas, criando barreiras. Então, para resolver isto... Ou criando condições internas para que as pessoas não sintam necessidade e vontade de Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Porque estes fluxos existem inicialmente, depois estabilizam. Depois até há o efeito de retorno. As condições estão... Há muitos jovens que optam por ficar. Aqueles que optam por ficar, optam por estudar aqui, aproveitar as suas oportunidades de formação, de qualificação, investir em si próprios, criar empresas, é muito superior àqueles que estão a sair. Agora haverá... Eu dei este exemplo porque isto aconteceu também em Irlanda. Irlanda foi um país que, em determinados períodos, os seus jovens emigraram. Muitos emigraram para os Estados Unidos, para a Inglaterra, saindo mesmo dentro do Reino Unido, para a Itália. Foram à procura de melhores soluções. Esses mesmos irlandeses
enquadraram-se, desenvolveram, são empresários, são homens extremamente qualificados a nível de tecnologias, a nível de inovação, foram regressando e foram um dos impulsionadores do desenvolvimento da Irlanda, com novas qualificações, novos conhecimentos. Então, aqui em Cabo Verde, nós, primeiro, temos uma história secular com a imigração. Secular. E nessa história secular, muitos jovens também saíram, por razões diversas. Hoje ainda continua a haver esse fluxo. E os números que nós temos demonstram que, efetivamente, tem havido um aumento da procura de vistos por motivo de trabalho. Mas estão a sair hoje com muito maior proteção do que saíam antes. Repare, mantendo as coisas constantes, a procura de saída iria continuar a existir. Só que sairiam para ir para Portugal sem nenhum direito, sem nenhum enquadramento, sujeito à exploração, como acontece, está a acontecer um bocado por aí. Hoje, aqueles que optarem por sua iniciativa própria, ir trabalhar, por exemplo, em Portugal, se forem ao abrigo do acordo de mobilidade laboral, vão com direitos laborais, quer dizer, segurança social, assistência médica, garantia de, para a mesma função, ter o mesmo nível de remuneração, e em algumas situações garantem habitabilidade, e mais, vão com formação. É por isso que nós estamos a trabalhar com o governo português, isto transita do governo anterior para o novo governo, em posicionar Cabo Verde como um hub de formação profissional. Portanto, há um investimento de 4 milhões de euros dentro desse pacote para formarmos os nossos jovens, para aqueles que querem ficar, mas para aqueles também que querem outras soluções, e abrir, portanto, essa perspectiva também para jovens de São Tomé, jovens da Guiné-Bissau, e funcionarmos aqui como uma plataforma de qualificações. Eu não vejo isso como um drama, vejo isso como um momento de adaptação às novas condições que foram criadas, às oportunidades, mas depois já de se estabilizar em algum ponto, para podermos depois tirar os ganhos desse próprio processo. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Agora vamos ao Notícias do Norte com o jornalista Elvis Carvalho. Obrigado. Saímos agora do nacional para o local, São Vicente em particular. Como é que avalia a atuação do seu governo na ilha de São Vicente? Tendo em conta algumas pessoas, a maioria das pessoas que falamos aqui em São Vicente, que conversamos, que entrevistamos, avaliam a atuação do governo má ou razoável. Existe um nível de insatisfação com as políticas do governo. Os são-vicentinos consideram-se defraudados durante a sua governação. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, sondagens existem de todo tipo. Repara, eu tenho sondagens que dão também apreciações diferentes. E são sondagens com bases técnicas, distanciamento e com amostragens mais elevadas. Não ignoro que possa haver insatisfações, assim como chego na Brava a gente também insatisfeita, chego em São Nicolau a gente insatisfeita, chego em Santo Antônio, mesmo em Santiago. O problema é se esse nível de insatisfação é muito superior àqueles que consideram que, de facto, há uma satisfação ou há uma razoabilidade na satisfação. Segundo lugar, nós temos dado especial atenção a São Vicente, não só relativamente a investimentos. Alguns pode ser que o tempo até a sua conclusão e a produção de efeito pode demorar. Estou a dar um exemplo, por exemplo, do terminal de cruzeiros de Mindelo, que é uma grande obra, depois com externalidades muito fortes. Hoje o turismo em São Vicente é diferente do turismo que existia anteriormente. Tem um grande espaço de crescimento. Vai crescer só com o investimento público? Não. Cresce com o investimento privado também. E há investimento privado em curso. O parque tecnológico que está a ser construído tem um grande potencial de desenvolvimento quando estiver pronto, não só para startups jovens que queiram entrar nesse domínio e prestar serviços no exterior através de São Vicente, e alguns já prestam, cria uma dinâmica muito forte. Relativamente a outras áreas, por exemplo, na saúde, nós temos estado a investir muito forte aqui em São Vicente. Apesar de haver sempre esse problema de insatisfação, às vezes, na qualidade de serviço, isso nós encontramos também nas outras ilhas, mas haver
o centro de diálise, temos a nova maternidade e pediatria em construção, temos o centro ambulatório que entrou em turbulência, mas acho que vai ficar resolvido porque houve um período de paragem das obras, está a ser retomada, com acréscimo até de investimentos, por isso é que estamos nesta fase aqui da espera de uma objeção pelo Fundo Coito para a sua retoma. O Centro de Saúde de Monte Sossego. Estamos a investir nessas áreas todas. Na área do empreendedorismo, na área da formação profissional e começar a criar dinâmicas aqui que possam, de facto, fazer a economia de São Vicente funcionar. Portanto, as ilhas não funcionam resolvendo todos os problemas em termos de oferta para as pessoas se sentirem bem enquadradas sem economia. Não é só o Estado. Por exemplo, o Estado cria as condições e devemos criar as condições. Precisamos de operadores, de investidores, criar confiança, mesmo confiança do São Vicentino relativamente àquilo que pode contribuir para o próprio desenvolvimento da sua ilha, porque esta ilha tem um potencial muito grande. E está nas pessoas, não está nas infraestruturas, na forma como nos organizamos, na forma como nós criamos a confiança de que é possível transformar. E eu confio muito nesta ideia e estou ciente de que é questão de tempo para dar um pulo muito grande em termos de seu desenvolvimento, nomeadamente a sua complementaridade com Santo Antão. Porque aqui nós até conseguimos fazer ofertas integradas, principalmente a nível do turismo. E como é que o Governo está abordando, neste momento, o desenvolvimento local com foco, com respostas reais na vida das pessoas? Já tinha dado essa resposta. Nós montamos um sistema muito forte de proteção social, de inclusão social. Isso afeta diretamente as famílias, as mulheres, as famílias, os idosos, as crianças. Toda a área da qualificação, da formação e da dinamização para os jovens criarem as suas próprias empresas, criar emprego e crescer a economia para que possa gerar emprego, dar uma resposta àquilo que é de facto uma grande preocupação, que é o emprego. Isso aparece em todas as sondagens como uma preocupação principal, e continuar a apostar no desenvolvimento. Creio que as infraestruturas ainda continuam a ser importantes. Zonas onde nós temos nesta ilha ainda problemas graves de habitação. E ao contrário às vezes das outras ilhas de Cabo Verde, nós encontramos aqui uma acumulação de barracas muito fortes ainda. E temos que dar soluções, porque senão estamos com construções já a portaria. Já foi um caso. Temos na zona do Iraque, construção de Ribeira de Julião. Portanto, há uma construção de casas sociais para aumentar a oferta e vamos ter que continuar nessa perspectiva, porque estamos a falar de um estoque de problemas muito grandes. E a habitação aqui em São Vicente não deixa de ser um problema. E andando nessas encostas, vamos vendo que temos problemas que não são espaços de habitação, mas depois vamos vendo, porque eu já entrei lá dentro várias vezes. É mesmo de saúde pública. Quando é muito calor, as pessoas passam mal. Quando há algum frio, ficam expostos, mas aquele ambiente depois, vários membros de família, em espaços muito pequenos, estamos apostados. É claro que os recursos não são ilimitados, mas é um dos focos a questão habitacional aqui em São Vicente. Muito bem, o microfone agora é da Infopress com a jornalista Karina David. Senhor Primeiro-Ministro, há pouco o senhor respondendo à minha questão sobre segurança, o senhor disse que não podemos pegar os casos de assassinato e torná-los em casos alarmantes. Também temos deparado com o silêncio das autoridades, principalmente a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional, sobre esses casos. Eu gostaria de saber se há efetivamente uma estratégia de se manter em silêncio para passar uma sensação de segurança. Há efetivamente essa estratégia de passar uma sensação de segurança com este silêncio? Não, só para corrigir aquilo que eu disse, não é que não se deve considerar esses casos como casos alarmantes. Disse que, por bem, não se deve padronizar, porque há casos e vão aparecendo,
Segundo, deve haver toda a intervenção para que não haja impunidade, no fundo, que se possa descobrir. Não conheço o caso em si, o caso concreto, saber porque é que a Polícia Judiciária, por exemplo, não informa quais são os trâmites da investigação. Muitas vezes essa forma de atuação é no sentido de salvaguardar a própria investigação. Porque determinados elementos da investigação tornados públicos podem afetar a própria possibilidade depois de poderem capturar ou julgar aquele que pratica o crime. Mas são casos concretos que não tenho dados, mas eu creio que a nossa polícia, de uma forma geral, não comunica muito bem. Isso é de facto, sem pôr em causa casos concretos que devem ser geridos, mas se nós compararmos, por exemplo, aquilo que acontece nos Estados Unidos, que sempre há situações mesmo de criminalidade mais violenta ou mais que cria mais suscetibilidade nas pessoas, há sempre uma comunicação, não só para sossegar, mas para dizer nós estamos atrás, estamos a acompanhar, estamos a tentar resolver. Nessa parte, creio que é possível afinar. Senhor Primeiro-Ministro, é que nesses casos que eu me referi, não houve nenhuma comunicação, nem uma comunicação mínima sequer. Sim, como eu disse, não conheço o caso em concreto, mas não posso opinar sobre o caso concreto. Aquilo que eu disse, que às vezes a impressão que dá, e essa sensação, eu já transmiti isso também, é que as nossas polícias precisam comunicar mais e melhor. De facto, não só para transmitir tranquilidade às pessoas, mas para passar a informação de que estamos atrás do caso, né, sem entrar em pormenores. Mas é algo que eu registro. Muito obrigada. Passamos agora ao Fredson Rocha, da Rádio Morabeza. Pegando aqui nessa questão da segurança e relativamente também à justiça levantada pela minha colega Karina, queria aqui pedir um comentário do Primeiro-Ministro sobre a questão das buscas feitas à Câmara Municipal da Praia e já sei que vai dizer que não se pronuncia relativamente a questões judiciais, mas a minha questão em concreto se ainda mantém confiança no governador do Banco de Cabo Verde. Claro que eu mantenho, até prova em contrário. Repare, aquilo que eu disse, não posso intervir enquanto Primeiro-Ministro em casos concretos que têm a ver com justiça, ou com investigação, ou com procura de provas, que são esses casos, mas a justiça faz o seu trabalho. A polícia na área de investigação e no momento de investigação faz o seu trabalho e as conclusões é que vão dizer se há ou não a necessidade de manter ou não a confiança. Portanto, não fazemos o pré-julgamento e a condenação prévia de pessoas por causa desses processos preparatórios ainda de constituição de investigação ou eventual constituição de arguido. Portanto, não há nenhum arguido constituído neste momento, portanto, há um processo apenas. Eu queria também aqui introduzir, não sei se vai dar tempo, mas eu queria introduzir a questão da ação climática e ambiental. A subida do nível do mar é uma realidade e está a provar através de vários estudos científicos publicados ao longo dos anos. E Cabo Verde não foge à regra. Temos vários exemplos e sei também que o país prepara-se para ter acesso ao Fundo Verde para o Clima. A minha questão é que tipo de intervenções ou medidas de adaptação e também de mitigação das alterações climáticas estão a ser equacionadas para as localidades e ilhas mais planas, por exemplo, o Maio, também da Boa Vista, do Sal, em que os sinais já são visíveis, nomeadamente relativamente às pessoas que vivem nas zonas mais próximas do mar. Temos também vários exemplos na Ilha de Santiago, comunidades pescatórias, aqui em São Vicente, em Santo Antão. Que tipo de investimentos o Governo poderá estar já a equacionar quando e possivelmente se vier a ter acesso a este fundo? Nós não temos evidências de que temos fenómenos de aumento do nível de mar em Cabo Verde, mas que as perspectivas futuras, se mantiver,
aquilo que é o aquecimento global. Se falarmos com as pessoas nas comunidades, os pescadores, pelo menos olho nu, já começam a ter essa percepção. Sim, mas olho nu é uma coisa, conseguir provar com evidências científicas é outra coisa. Que é o que eu estou a dizer, que a perspectiva de longo prazo, de muito longo prazo, é que, continuando o nível de aquecimento global do planeta e que afeta, e nós fazemos parte deste planeta, poderemos vir ter esses problemas do aumento do nível do mar. Aquilo que nós temos hoje é um problema de construções, edificações que entram nas proximidades do mar. Um exemplo, por exemplo, o Coice das Pombas, em Paulo. Acaba por ser um problema de construções que estão mesmo em cima do mar. Depois com problemas de retirada da areia, dos calhaus que continuam aí expostos, estão a criar problemas de entrada no mar, e nós estamos a trabalhar para fazer as devidas adaptações e proteções, depois fazer uma obra que é muito mais complexa de engenharia marítima no mar, para criar proteções àquela povoação. No fundo, o problema não está no mar, está nas pessoas que construíram ali nas proximidades. E temos várias outras zonas, localidades, onde a construção e edificação foi avançando. Mesmo em desrespeito das tais normas, dos 80 metros, relativamente ao distanciamento. Coloca-se aqui também o problema de fiscalização que temos. Sim, mas são coisas construídas ao longo de vários anos. Agora nós temos que tentar mitigar essas situações e evitar que continuem a proliferar. E estamos a finalizar até um sistema de planeamento da orla costeira para definir novas regras para podermos garantir essas proteções. Não deixa de ser algo pertinente, porque o mundo está aqui hoje assim nessas condições e amanhã poderemos ter problemas muito mais graves. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Quem pergunta agora é João de Rosário, do A Nação. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, para quando pretende estabelecer o princípio da meritocracia, portanto, para quando pretende estabelecer o princípio da meritocracia, uma promessa de campanha para a escolha e nomeação de gestores públicos e de agentes da administração? Repare, a meritocracia está definida nos processos de escolha. Relativamente a diretores de serviço, o processo é concurso público. É feito e deve continuar a ser feito com regras de seleção. Relativamente a diretores gerais, nós tomamos uma opção muito clara, que já vinha do governo anterior, que só foi entrar nas vésperas de eleições para deixar para o próximo governo um bom pacote. O diretor-geral da administração pública, ele deve estar em sintonia com a organização e com a implementação do programa dos governos, seja com este governo, seja com o outro governo. Porque os governos não funcionam e não trabalham apenas com os gabinetes dos membros do governo. Quem implementa a política pública são os diretores gerais. E devem ter a garantia de que eu, quando coloco um diretor-geral, tenho que ter elementos de confiança. Mérito e confiança. Não estou dizendo confiança política, com confiança de que vai executar a política pública. Por isso é que a escolha dos diretores gerais é direta. É direta. Dos diretores de serviço, que é onde mantém a administração, é via concurso. Dos funcionários públicos, é via concurso. Portanto, é este o sistema e está na lei de base do emprego público que nós temos estado a implementar. Mas muito se tem falado da questão da transparência e ética na gestão da coisa pública, mas nota-se um excesso de ajustes diretos portanto, esse aspecto. E o Governo se tem estribado na lei para justificar essa prática. Não há como inverter essa situação que pode propiciar o favorecimento à corrupção? Não. Isto é politiquês. Repare, quando se vai analisar os ajustes diretos, porque não podemos ir com chavões, haver casos de tantas obras às construções, a ver que tipo e que valores e quais são os fundamentos para o ajuste direto. Porque se fosse proibido, nós, por simplesmente, eliminávamos da lei.
depois leva-se essa discussão também para as privatizações. Já fizemos várias vezes, eu já disse à oposição várias vezes, se quiserem eliminar ajuste direto nas concessões e nas privatizações, toma uma iniciativa, levar para o Parlamento uma lei a dizer é revogar, ou então, a partir desta data, deixa de ser possível qualquer ajuste direto, em qualquer circunstância, e com o segundo artigo, entrar em vigor. Para porque é que, em algumas situações, existe. Vamos no caso da TACV. Já no governo anterior, houve um decreto-lei a autorizar o Ministro das Finanças a fazer a privatização de 51% do capital da TACV a um parceiro estratégico através de ajuste direto, nas condições estabelecidas na lei. E essas condições definem critérios. Que tipo de companhia, em que condições. Os critérios estão na lei. Porque a escolha de um parceiro estratégico, que muitas vezes lançando concursos, você não estará em condições de garantir também a participação daqueles que lhe poderá dar a melhor solução. Depois tentam dizer que nos transportes marítimos foi feito concessão a ajuste direto. Mentira. Concurso internacional publicado, não só nos jornais, em que uma empresa, a Transicionar portuguesa, concorreu como parceiro estratégico. Ganhou. Constituiu um consórcio através de uma outra empresa, que é Cabo Verde Interilhas, onde tem 51% da Transicionar e tem 49% de armadores nacionais, que operam. Não foi concurso, não foi adjudicação direta, foi por concurso internacional. Não houve exclusão de armadores nacionais, até porque fazem parte. Mas por mais que eu explique isso no Parlamento, pelo menos há um deputado que repete sempre, porque a perspectiva é de passar a imagem, a ideia, de que se faz ajuste direto nas concessões e nas privatizações. Portanto, acho que a explicação está dada. Não há, em princípio, nenhum fator que possa introduzir menos transparência na adjudicação direta relativamente ao concurso. Para qualquer uma dessas operações são estabelecidas por lei. E as leis definem as condições. Os contratos, quer de privatização, quer de concessão, depois são publicados. As minutas, pelo menos as minutas. Passa pelo crivo não só do governo, mas do Presidente da República, que promulga os decretos-leis que permitem essas operações. Portanto, o resto, como eu disse, está no domínio da política e repete-se isso para tentar criar a tese. É que se faz isto por causa de transparência, porque se faz isto porque está-se a privilegiar um ou outro, mas a única forma de resolver isso é levar uma iniciativa ao Parlamento com 2 artigos. É revogar qualquer norma que fale de adjudicação direta e outro artigo entrar em vigor, para ver se essas pessoas que atuam hoje assim, se amanhã estiverem no governo, como é que vão defender isso? Por isso é que não levam para o Parlamento, porque se tivessem convicção de que é a melhor escolha, seria fácil. Ainda por cima, uma proposta de lei com 2 artigos. Eu sou jornalista, não faço política. Senhor Primeiro-Ministro... Não, mas estou a transmitir aquilo que é pressuposto, muitas vezes está por trás dessas abordagens. O Senhor Primeiro-Ministro não pretende pedir desculpas aos cabo-verdianos por eventuais falhas nesta governação? Última questão, Sr. Primeiro-Ministro. Mas, desculpa, porque... Repare... Eventuais falhas que o governo passa? Não há governo que não cometa falhas. Não há governo que... Só o governo dos deuses, né? De Deus, aliás. É divino, não falha, está acima de nós todos. O governo é homens e mulheres. É perspectivas, expectativas, é programas que podem ser executados totalmente, podem não ser executados totalmente, é contexto também. E esses resultados devem ser ajustados em função disso. Depois os governos vão às eleições, repare. Nós já governamos de 2016 a 2021, um contexto extremamente difícil, com todas as pancadas que fomos recebendo, ganhamos a eleição da mesma. Há sempre um momento do povo fazer depois a sua justiça
e depois dar ou não a confiança novamente a quem governa ou a quem esteja na oposição, desde que a oposição consiga convencer melhor daquele que está a governar. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Infelizmente já não temos mais tempo para questões. Se calhar uma última em jeito de perspectiva para os próximos 2 anos. O que é que espera em termos de desafios persistentes ou emergentes e quais serão as prioridades do seu governo? Para os próximos anos, nós temos a nossa governação até 2026. Primeira prioridade, resolver este problema aqui dos transportes aéreos internacionais, no caso da estabilização da TACV e os transportes aéreos interilhas e transportes marítimos interilhas, estabilizar, crescer e desenvolver. Desenvolver o setor também não só com essas empresas públicas, mas, por exemplo, low cost, que vai operar a partir de outubro, através de EasyJet, vai introduzir aqui um fator de baixa de preços significativos, pelo menos nos voos de Portugal para Cabo Verde. É voar para Cabo Verde por 89 euros ou até 100 euros. Isso faz parte também daquilo que é a oferta de transportes. Isso só acontece porque criamos condições para que isso acontecesse, não é geração espontânea. Outra área, energia. Exposição do país a choques externos deriva muito da nossa dependência de energias fósseis, tudo que nós consumimos em termos de gasolina, gasóleo, fuel, produção de energia, de eletricidade, é importante. E essa importação muitas vezes é exposta a crises energéticas, aumento do preço internacional, nós temos que sofrer os impactos, por isso é que energias renováveis é a nossa grande aposta e até 2026 já estaremos a ultrapassar os 30% de penetração e até 2030 muito mais do que 50%. Colocar o país menos exposto e com condições, depois com impacto direto nas empresas e nas famílias em termos de fatura energética. Água. Problema existencial de Cabo Verde. País com influência CNL, que precisa de água para beber, águas subterrâneas, pelo efeito das alterações climáticas, vamos ter cada vez mais problemas com as chuvas. Então temos esse mar imenso, salinização, reutilização de águas residuais, massificação de rega gota a gota, como temos estado a fazer com incentivos, eficiência energética ligada à eficiência hídrica, para podermos dar uma solução aqui a Cabo Verde. Estamos a investir nessa área e uma solução dessas resolve um problema ou mitiga um problema existencial secular deste país. Não é por causa da nossa relação com a chuva, que é quase algo mítico. É uma das nossas grandes prioridades. Pobreza. Erradicar a pobreza extrema, uma grande prioridade. Estamos empenhados em chegar lá, porque afeta diretamente a vida das pessoas. Emprego. Outra grande prioridade, particularmente para os jovens. Estamos num caminho, diria, certo. É só reforçar e fazer crescer a economia mais, porque uma grande parte do emprego é o setor privado que cria, mas dar aos jovens instrumentos. Por isso falamos de políticas ativas de emprego, qualificação, empreendedorismo, fiscalidade favorável, financiamento para poderem criar as suas próprias empresas. E tem aqui um potencial muito grande, muitos jovens estão a aproveitar dessa oportunidade. Então, de perspectivar o país nas condições de Cabo Verde com otimismo e fazer um debate que muitas vezes não fazemos a nível do Parlamento, que é criar ondas positivas, com alternativas, mas com contestação relativamente àquilo que é também a governação, mas no sentido de criar astral positivo, não por todo o país, é puxar por baixo. Não é? Crítica, liberdade de expressão é a fonte da nossa democracia, mas as pessoas precisam de confiança lá em casa e de expectativas de que, apesar das dificuldades, o país avança e avançará ainda mais. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigada aos senhores jornalistas. Questões são várias, ainda temos muitas, mas teremos uma próxima oportunidade. E acaba de acompanhar o Frente a Frente, uma grande entrevista entre os jornalistas dos principais órgãos de comunicação em Cabo Verde e o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva.
a revisitar várias áreas importantes para o desenvolvimento de Cabo Verde, desde a questão da segurança, o setor dos transportes, a pesca e várias outras questões que pode acompanhar aqui na TVA, mas também através da Rádio de Cabo Verde, da Rádio Morabeza e nas plataformas digitais, através da página do Facebook do Primeiro-Ministro e do Governo. Boa noite e até a próxima.